E aí, pessoal, tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Vamos começar nosso tema de hoje falando sobre padronização de cultivo, né? Com o nosso querido Roberto Martins. Vamos lá entrando, vamos convidando os amigos, vou aqui enviar para várias pessoas, né? Vão mandando convite aí para quem vocês puderem para assistir nossa live aqui, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Tem um aviãozinho aí do lado, pessoal, que vocês podem estar mandando, tá? Para as pessoas, beleza? E convidando elas para a nossa live de hoje falando sobre padronização de cultivo. Vamos lá, vamos lá, vamos entrando, falando desse tema tão importante, né? Para a padronização do cultivo de orquídeas. Então, o que é padronização de cultivo, né? Padronização de cultivo nós vamos descobrir com o nosso Roberto Martins, que ele já acabou de entrar, estou vendo aqui ele, né? E vamos falar desse tema tão importante também para o cultivo das nossas meninas, pessoal. Vamos lá, vamos chamar a galera, vamos chamar todo mundo para essa live de hoje. Então, assim, essa é mais uma live, né, da nossa série, para quem não está entrando agora e não conhece, a nossa série Regras de Ouro para o Cultivo de Orquídeas. Então, nós já tivemos iluminação lá com a Vanessa Melli, nós tivemos regas com a Michele Canário, nós tivemos a semana passada, no sábado passado, regas com o nosso querido Breno, e hoje nós vamos falar sobre padronização de cultivo, né, com Roberto Martins, né? O que é padronização? Padronização seria só para nosso orquidário ficar bem organizado, bonitinho, esteticamente? Ou ele tem influência no cultivo, no resultado, né, dessas lindas florações, por exemplo? Tá? Pessoal, ainda não descobri, tá? Que orquídea é essa, que catleia é essa, tá? Vou chamar aqui o Roberto Martins, né? Ele que é especialista, né, no cultivo de micro-orquídeas. Eu acho que a maioria de vocês já conhece o Roberto Martins, né? E eu convidei ele para falar desse tema que é padronização de cultivo, tá bom? Então vou chamar ele aqui, né, para nossa live hoje. Boa tarde, veio uma galera aqui que está entrando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde todo mundo, ao Douglas, Cristiano, né, o Júnior, o Hernani, Plantas do Luquinha sempre presente, a Zenília, Luiz, tá? Muito boa tarde, pessoal. Olha o vento, olha o vento, olha o vento, gente. É isso aí. Ai, que esse vento tá demais. Deixa eu ver quem mais entrou. E então é isso, vou chamar ele aqui, beleza? Arouca, Guilherme Arouca, boa tarde. Tia Helena, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Carla. Vamos chamando a galera, pessoal. Vamos chamando a galera. E outra coisa que vocês devem fazer aí é separar, tá? Assim como eu tô fazendo aqui. Uma pranchetinha, uma folha aqui para fazer as anotações, tá? Ó. Do tema de hoje, tá? E eu criar meu script também para a live, beleza? Então vou chamar o Roberto aqui. Enviando a solicitação para o Roberto. Vamos aguardá-lo. Olá! Boa tarde, Roberto Martins. Seja bem-vindo à nossa live aqui, né, essa série maravilhosa que é Regras de Ouro para o cultivo de orquídeas, com mais um tema que é padronização de cultivo, que eu sei que é muito importante, né, para o cultivo das nossas orquídeas. Gente, então assim, o Roberto, agradecê-lo, né, por ter aceitado esse convite. É uma honra tê-lo aqui, tá? Muitíssimo obrigado pelo conhecimento que eu sei que você vai passar aqui para a galera de uma forma, né, leve, sem aquela coisa assim, aquela live chata e tal. Então, assim, muitíssimo obrigado. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do Roberto, o que é que o Roberto faz, há quanto tempo o Roberto cultiva as orquídeas, qual foi a sua primeira orquídea, se você já perdeu orquídeas, conte um pouquinho, fique à vontade antes de iniciarmos o nosso tema, Roberto. Tá joia, então, Pablo. Boa tarde a todos aí.
Em primeiro lugar, agradecer aí o convite aí do Pablo para participar dessa série aí de lives, né, onde que a gente vai tirando algumas dúvidas e também podendo aí aprender um pouco mais, né, com as nossas orquídeas, né, que isso é muito importante também a gente saber escutar um pouco as orquídeas, né, que elas falam bastante para a gente que às vezes não quer escutá-las, né. Bom, Verdade. mas vamos lá. Eu sou gerente comercial, tá? Então eu trabalho aí numa empresa de cosméticos profissionais já há 20 anos, né? Sim. Trabalho na área comercial já tem aí mais de 30 anos e hoje, né, trabalhando já na parte aí de uma empresa de cosméticos profissionais aqui em São Paulo. Certo. Eu comecei aí com orquídeas, já tem mais ou menos aí uns 25 anos, 28 anos, né? Só que depois eu parei um pouco, comecei a criar peixes ornamentais, trabalhei com peixes ornamentais durante aí bastante tempo, só que não tinha muita coisa, eram alguns aquários, só tinha mais ou menos uns 500 aquários, pouca coisa, né? Sim, sim. Mas aí depois eu comecei a mexer com orquídeas, voltei para as orquídeas novamente. Certo. E depois, mais ou menos aí uns 15, uns 18 anos atrás, comecei com as orquídeas, voltei, retornei às orquídeas, e uns 15 anos atrás comecei a mexer com micro-orquídeas, né? E, para minha surpresa, não tem praticamente informação aí sobre cultivo de micro-orquídeas. E aí eu comecei um trabalho aí, aprendendo, né, como você falou, né, perdendo orquídeas, né, na verdade a gente não perde orquídea, a gente que mata a orquídea, né, a gente não sabe dar para ela o que ela precisa, porque a orquídea não morre, ela é teimosa, né, então a Verdade. gente acaba matando ela, né, e ali eu fui adquirindo conhecimento com o cultivo de micro-orquídeas, e de alguns anos para cá eu me dediquei especificamente a passar esse conhecimento todo que eu aprendi, né? Coloquei aí como uma meta, aí como um desafio, trazer as micro-orquídeas para dentro do hobby, né? Porque a micro-orquídea sempre foi marginalizada, Sim. e aí trazer a micro-orquídea para dentro do hobby e passar também aí o conhecimento adquirido para que todos pudessem aí ter sucesso no cultivo aí de micro-orquídeas e de orquídeas de uma forma geral, né? Então hoje praticamente é isso. Hoje também já me especializei também em orquídeas importadas, né? Então tem um orquidário aí Hum, que comercializa orquídeas importadas e também aí um blog não, desculpa, um grupo, né? sim. E também o Instagram, onde que a gente ajuda aí o pessoal a tirar dúvidas aí com relação às micro-orquídeas. Entendi. Tá joia? Então, assim, você começou a sua paixão. Por que, assim, você teve essa paixão por micro-orquídeas? Qual foi sua primeira orquídea, por exemplo? Sua primeira e por que você É, começou essa paixão pelas micro-orquídeas? na verdade, assim, eu estava visitando um orquidário de um amigo meu, aqui próximo, numa cidade chamada Embu das Artes, né? Sim, E nesse orquidário, um amigo, Mário Shirafuji, né? Ele me deu uma touceirinha de Barbocella mierce, tá? certo. Só que quando eu cheguei em casa com essa Barbocella mierce, eu vi que dentro da Barbocella mierce tinha uma outra plantinha. Aí eu peguei, separei essa plantinha e comecei a cultivar. Eu falei, deve ser um seedling, né? Deve ser Sim, alguma coisinha sim. pequenininha. E para minha surpresa, não, era uma orquídea adulta. Era uma Platystelis oxyglossa, Olha só tá? que nome. Depois, Platystelis oxyglossa. Depois vocês podem ver essa orquídea, né? Ela é uma Cattleya em miniatura. E aí foi onde que eu me Hum, apaixonei e aí não parei mais, né? Aí foi indo. Hoje eu já tenho uma coleção pequena, não tenho muita coisa. Hoje devo ter aí em torno de umas 800, 900 espécies, né? Então já tem um plantel bem bacana aí com relação a micro-orquídeas, né? sim, sim. Então você vende micro-orquídeas, correto? Trabalho somente com importadas, tá? Não trabalho com orquídeas nacionais. Então, comercialização só orquídeas importadas, porque
As orquídeas nacionais, ainda a gente não tem uma reprodução dessas orquídeas aqui no Brasil, né? Então, eu evito trabalhar com essas nacionais, não trabalho com essas nacionais, porque muitas delas são coletadas. Então, para mim não é Sim. interessante isso, então eu prefiro trabalhar com as importadas, porque hoje eu já tenho aí uma certeza que elas são reproduzidas em laboratórios, né? Certo. Você pensa em reprodução dessas orquídeas, Roberto? Tipo, fazer suas cápsulas de reprodução? Como é que funciona isso? Você pretende isso futuramente, fazer isso com as plantas daqui do Brasil? Porque elas, de algum modo, Sim, elas são sim. coletadas e é preciso daquela coleta inicial, não é isso? Para depois a gente fazer a É, reprodução com essa. Você pensa, por exemplo, nisso? isso. A gente tem até um grupo de amigos aqui onde que a gente já faz esse trabalho, né? Então a gente faz a reprodução de algumas espécies, né, e a gente encaminha essas cápsulas aí para o cultivo in vitro, né? Certo. E isso a gente já está tendo algum sucesso aí com algumas plantas, né? Inclusive até um amigo aqui de Sorocaba, ele já está montando um laboratório para a gente se especializar somente aí nessa questão das micro-orquídeas, né? Porque hoje ela não tem um valor comercial ainda. Mas então assim, por isso que a gente tem que, é mais pelo amor ao hobby, Sim, sim. pela reprodução dela, do que propriamente pelo valor comercial que essas plantas hoje dão de retorno, vamos se dizer assim, né? Sim, sim. Então, você cultiva micro-orquídeas, pessoal. O Roberto cultiva micro-orquídeas e ele vai estar fazendo uma live com a Ana Paula Lino, correto, Roberto? Falando sobre Isso, no dia... micro-orquídeas, pessoal. Então, não percam essa live, viu? Né? Que dia Então vai horário? ser essa semana. Vai ser no dia 28, dia 28 agora, né? Se não me falha a memória, se eu não me engano, é às 8 ou às 9 horas da Às, noite. Depois eu vejo às certinho e eu 20. passo o post aí para você. Às É às 20 20 horas, né? horas. 20 20 horas. horas, isso. Então, dia Perfeito. 28 às 20 horas. Beleza. Então, Roberto, assim, vamos falar do tema de hoje. Então, fala para as pessoas o que é padronizar orquídea. O que é isso, padronizar o cultivo de orquídeas? O que se refere a isso? É simplesmente a estética do seu orquidário? Fale, fique à vontade para falar sobre esse tema aí da padronização, que é tão essencial para o cuidado das orquídeas e as pessoas não dão muito valor e não é tão discutido isso. O que acontece, Pablo? A padronização ela acontece tanto na questão da padronização das plantas, quanto na padronização do cultivo, né? Porque muitas vezes a gente só pensa na padronização do cultivo, Perfeito. mas é muito importante também a padronização das plantas, né? Porque o que acontece? A gente tem que ter a padronização, o que eu posso dizer assim, são manter aí as plantas, né, com os mesmos interesses, vamos dizer assim, plantas de clima quente, manter todas elas agrupadas, plantas de climas frios, manter todas elas próximas, plantas de gêneros semelhantes, também mantendo elas próximas. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre isso? Lendo, gente, não tem outra forma, não existe aquela fórmula mágica, eu vou ver com meu amigo, eu vou conversar com meu amigo, tudo bem, você pode até conversar com seu amigo, mas você tem que ler, você tem que pegar a informação, você tem Verdade. que ir atrás de livro, você tem que ir atrás de revistas, você tem que ir atrás da internet, buscar esses sites onde que tem essas informações, para você descobrir como que essa planta vive, como que é o habitat dela, como que ela se mantém na natureza. A partir daí, você tendo um conhecimento da orquídea que você tem na sua casa, ou que você está adquirindo, aí você começa a entender um pouco melhor das orquídeas. Porque o que acontece? A gente tem a vastidão aí que nós temos no Brasil, é praticamente um continente, então a gente tem muitas orquídeas que vivem em clima quente. Mas também a gente tem muitas orquídeas que vivem em altitude, vivem no litoral, ou orquídeas que vivem numa mata mais fechada. Então a gente precisa entender um pouco dessas orquídeas, entender a planta que a gente está trazendo para dentro de casa. Então, se você vai cultivar uma planta que é epífita, numa região úmida, então quando você chegar no teu orquidário, porque muitas vezes o pessoal fala assim, mas o meu orquidário é pequeno. Mas no teu orquidário você pode criar vários microambientes, né?
E aí você criando esses microambientes dentro do teu orquidário, você tem uma bancada. Então você montou uma bancada dentro do teu orquidário. Então as plantas que você são de clima quente, você vai colocar de um lado da bancada. Separe todas essas plantas. As plantas que você é de um clima mais, não vou dizer ameno, mas de uma região mais úmida, você coloca ela numa outra parte do teu orquidário. Aquelas plantas que gostam de um pouco mais de luz, você coloca numa outra parte do teu orquidário. E aí você vai separando essas plantas, vai colocando ela num certo padrão, tá? Padrão de luminosidade, ou padrão de rega, ou padrão de ventilação, ou de umidade, como queira classificar isso. Então, a partir daí, você classifica as suas plantas. Então, é a partir desse momento. Começa aí, Pablo. Porque o grande segredo disso, não adianta a gente ir para o substrato, ir para o vaso, sem antes a gente entender a planta que a gente está levando para dentro de casa. Ou seja, pessoal, identifiquem as plantas de vocês, saibam que plantas que vocês estão adquirindo. A partir dessa identificação dessas plantas, que nós vamos falar adiante com Leonardo Garioli, a identificação das plantas, para a gente, através dessa identificação, a gente partir para o livro aí que nem o Roberto falou, a pesquisa, para saber que planta é essa, onde ela vive, o seu ambiente, para saber em que espaço do orquidário eu vou dispor essas plantas. O Roberto deu o exemplo das bancadas, mas nós podemos fazer isso com relação aos andares que nós já discutimos anteriormente em outras lives. O andar superior nós colocamos as plantas que necessitam de mais iluminação, né? A exemplo que é das tigrinas, das gutatas, das valquerianas, das Cattleyas nobilio também. Então, a gente pode estratificar, né, Roberto, desta forma, os andares desse orquidário, porque muitas vezes, Roberto, a realidade das pessoas, ela tem um pequeno orquidário, como o meu, por exemplo, que ela não pode colocar variações de filtração de tela de sombreamento. Eu não posso ter uma tela de 50, outra de 70, outra de 80. Então, as pessoas podem fazer essa questão dos andares, colocando lá em cima, de um lado do orquidário, as plantas que o Roberto deve falar mais adiante, a forma de cultivo, que ele vai entrar em detalhes, eu não vou entrar nisso. E aí você pode usar desta forma aí, né, esses andares aí, dessas plantas, entendendo os lugares que elas necessitam dentro daquele microambiente que você tem ali, mesmo que seja pequenininho. Para você ter uma ideia, Pablo, a gente exemplificando isso. Eu tenho aqui dentro do meu orquidário, eu tenho vários ambientes. Então, aqui uma bancada que eu tenho aqui atrás de mim, ela está dessa forma. Então, eu tenho a parte de cima, onde eu tenho as plantas de maior, que precisa de mais luminosidade. Abaixo delas, umas que já gostam de uma luminosidade filtrada. E, assim, embaixo de todas elas, eu já tenho plantas que gostam de luminosidade difusa. Certo? Agora, gente, dentro de uma mesma bancada, isso, o seu plasma maculata. Não, essa daqui é Paphiopedilum, ela parece muito, né? É uma Paphiopedilum. Parece a folha, eu pensei que era, realmente. É a Midnight, né? Acho que é a Midnight, eu acho, alguma coisa assim. E, ou seja, ela gosta de ficar no ambiente que o Roberto falou, e lá na parte mais embaixo, na parte que tem a luz um pouco mais difundida, pessoal. Então, o que acontece, gente? Dentro do mesmo orquidário, que nem a gente fala assim, nessa parte que eu tenho do meu orquidário, mas eu vou colocar um sombrite de 50%, de 70%, de 80%, e vou colocar nele todo? Não, gente, você pode colocar na metade. Na metade você pode colocar com 50% e na metade você pode colocar com 80%. Não existe aquela questão, mas eu tenho que colocar toda na minha bancada do meu orquidário, ele é pequeno. Aqui eu tenho uma varanda que ela dá 3 metros. Nesses 3 metros eu tenho pelo menos 4 ambientes de cultivo diferentes. Então, uma parte dele eu tenho uma luminosidade de 50%, numa outra parte é 50%, com 2 sombrites de 50%. Então, ele vai dar mais ou menos uns 70%. Então, é isso. Dentro mesmo no orquidário pequeno, no espaço pequeno, você consegue dividir esse orquidário, né, ou dividir essa bancada e montar vários microambientes dentro dessa bancada. E aí que é a grande jogada, né? Para a gente poder ter várias espécies diferentes, né? Porque espécies e gêneros diferentes, não só espécies, mas gêneros também. E isso facilita bastante. Então, o primeiro passo, gente, é esse, é conhecimento, buscar conhecimento, ir atrás de revista,
Não ficar... Porque muitas vezes, o que é importante, Pablo? Cada ambiente é diferente. Então, para você ter o seu ambiente dentro da tua casa, onde você mora, é um ambiente. Mesmo o teu vizinho, se ele montar um orquidário do lado da tua casa, no mesma região, tudo, o ambiente dele é diferente do teu. Verdade. Então, a gente tem que conhecer o nosso ambiente. Conhecendo o nosso ambiente e conhecer também a planta que a gente está levando para dentro de casa. E aí a gente consegue padronizar as nossas plantas. Perfeito. Okay? Então, a gente fez aí o primeiro trabalho de padronização. Padronizou as plantas que a gente vai cultivar. Tá, ok? Ok. Então, muitas vezes, assim, a gente pega algumas plantas que a gente imagina que sejam plantas que gostam de mais luz, né? Então, muitas vezes você pega uma Phalaenopsis, né? Uma Phalaenopsis, vamos dizer assim, né? E só que a Phalaenopsis, dentro do habitat dela, do ambiente de cultivo, a maioria das Phalaenopsis, as pequenas e as médias, elas vivem em ambiente com sombreamento em torno de 80%. Né? Então, isso também é importante que a gente conheça, que a gente leia, que a gente vá atrás para poder ter essa informação. Tá joia? Perfeito. Bom, agora o que a gente precisa fazer? Começar a entender um pouco do cultivo, né? Como que a gente vai fazer isso também, né? Então, muitas vezes, existe aquela questão, poxa vida, eu vou padronizar o substrato, né? Quando a gente entra em Cattleya, a gente vai falar assim, olha, eu vou cultivar só Cattleya, ok, você vai ter como padronizar esse substrato, porque a maioria das Cattleyas você cultiva num substrato muito similar, certo? Certo. Mas quando você começa a montar uma coleção com vários gêneros, aí a coisa começa a complicar um pouco. Porque nem sempre o mesmo substrato que você vai usar para a Cattleya, ele vai servir para uma Celogine, ou vai servir para um oncídio, né? Então, muitas vezes isso, a questão do substrato, você também precisa ter um substrato na tua casa que você possa adequar ele ao tipo de planta que você vai cultivar, certo? Uhum. Então, muitas vezes, assim, o que é importante? Você ter um substrato, ou que ter vários tipos de substrato, e dentro do teu orquidário, você, aquelas plantas que gostam de um substrato mais úmido, você vai trabalhar com um esfagno, ou vai misturar o esfagno junto com uma brita, com uma casca de macadâmia, ou com casca de pinos. Aqueles que gostam de um pouco menos de umidade, você tira o esfagno, só usa casca de pino, só usa casca de macadâmia. Só usa brita. Agora tem aqueles que gostam de um ambiente mais seco, que vai em cima somente da brita, né? Você pode cultivar especificamente com brita, né? Então, agora, o que é importante? Quando você determinar quais são as plantas que você vai cultivar com esse substrato, dentro da tua bancada, você também separe esses vasos. Então, os vasos você vai cultivar com vasos de barro. Então, pelo jeito, você gosta bastante de cultivar com vasos de barro. Mas tem muitas pessoas que preferem cultivar com vaso de plástico, né? Então, o que é importante? Você não misturar os vasos. Então, se você cultiva plantas com vaso de plástico, numa parte da sua bancada, você coloque essas plantas com vaso de plástico. Aquelas que você cultiva em vaso de barro, você coloque de um outro lado. Ou, coisa importante, o substrato que você vai utilizar. Então, se você utiliza um substrato que tem uma drenagem mais rápida e ele seca mais rápido, as plantas que estão com esse substrato, você vai separar na sua bancada também. Coloca de um lado da sua bancada. E esse que gosta de mais úmido, você coloca de um outro lado. Por que isso, gente? Na hora de você regar, aquela que seca muito mais rápido, se você regar ela, ok, ela vai ficar bacana, mas aquela que o substrato, de repente, é um esfagno ou um substrato que segura mais a umidade, você regar ao mesmo tempo que você rega a planta com brita, você pode ter problema com fungo, você pode ter um problema com brotação, que começa a ter problemas. É justamente isso. Plantas que têm madeira, então você tem que tomar um cuidado muito grande. Então, quando você faz a questão do substrato que você vai utilizar, você separa primeiro. Você cultiva com vaso? Gosta de vaso? Ótimo. Vaso de barro? Então você tem que separar. Todas as plantas que são com vaso de barro, você vai colocar de um lado do teu orquidário. As plantas que são com vaso de plástico, você vai colocar do outro lado do seu orquidário. Na mesma bancada, gente, não precisa criar um outro orquidário.
na mesma bancada você faz essa separação. Porque na hora que você for regar, você só vai regar aquela planta que está precisando ter rega. Você não vai regar todas as suas plantas. E muitas vezes, para você ter uma ideia, como eu cultivava catleia também aqui em casa, eu tinha um problema muito grande, porque se eu mantesse a umidade para as micro-orquídeas, as catleias fungavam. E se eu mantesse a rega para as catleias, as micro-orquídeas sofriam com estresse hídrico, né? Ou muitas vezes morriam. Então eu comecei a separar essas plantas dentro do meu orquidário. E com isso eu já diminuí aí 70% a 80% dos problemas aí que a gente tem normalmente com fungo, com bactéria. Então isso muitas vezes, esse excesso de rega para algumas plantas, ela ali acaba sendo o foco de disseminação da doença ou da virose. Ou virose não, do fungo, né? Acaba sendo ela acaba propagando Sim. esse fungo para as outras plantas. Então o que é importante? A gente fazer essa separação, né? E separe. O substrato que você vai utilizar. Também, se você vai utilizar um substrato num vaso de barro, é mais úmido, então separe as plantas que gostam desse substrato mais úmido. E do substrato mais seco, aquele mais seco. Então, eu cultivo muitas plantas aqui com brita também, né? Então, aonde que eu coloco? Numa outra parte da minha bancada, que ela está ali do lado e fica tranquilamente o cultivo dela sendo feito. Algumas plantas eu tenho que cultivar com pinos, né? Tipo, aqui é uma Phalaenopsis parish, né? Algumas eu cultivo já com esfagno, né? Então, algumas eu tenho que utilizar esfagno com vaso de barro. Então, aonde que eu coloco aqui o esfagno também, né? E assim por diante. Então, só o que é importante? A gente, dentro da nossa bancada, levar em consideração essa separação das plantas. Não colocar todas juntas no mesmo ambiente ou no mesmo lugar, principalmente pela questão da rega, é onde que a gente tem muito mais problemas com isso, né, Pablo? Sim. Esse que é o grande problema. Então, é o importante, a gente padronizar o nosso cultivo, e a gente ter vários tipos de substrato onde que a gente possa fazer essas misturas, né? É uma substrato que eu vou utilizar para plantas um pouco menos umidade, ok, mais umidade, eu já vou fazer uma outra mistura de substrato. Isso que é importante, porque todo substrato, ele pode ser ótimo, como ele pode não prestar de forma nenhuma, tá? Tudo vai depender de como você utiliza ele dentro do seu orquidário, como você utiliza ele dentro do seu ambiente. E esse que é o grande problema, porque a gente normalmente entra aquelas questões da rega, né? E a gente acaba pecando pelo excesso de rega. A gente não sabe utilizar muito bem o substrato que a gente tem. E a gente acaba pecando por esse excesso de rega. Então, e por a gente não padronizar o substrato, a gente acaba regando demais algumas plantas ali no meio, e essa planta acaba sofrendo, acaba morrendo, e a gente fala assim, poxa, olha, a planta é fraca, a planta não é resistente. Mas não é a planta que não é resistente, a gente não soube fazer o substrato adequado para ela ou padronizar o cultivo da forma correta para ela. Certo. Só complementando, né, fazendo adendo tudo que o Roberto está falando aí, agradecer a todo mundo que está entrando na live. Estão elogiando demais a live. Eu só vejo os comentários, assim, as pessoas passando, elogiando. Gente, muitíssimo obrigado. O Roberto, assim, é fera mesmo. Realmente, ele broca no conteúdo. E no assunto de orquídeas como um todo, né? Então, Roberto, muitas pessoas me perguntam por que o Pablo Orquídeas, ele molha as orquídeas dele todos os dias, e às vezes até 2 vezes por dia. Então, seguindo esse raciocínio que o Roberto falou, a maioria das minhas orquídeas, assim, vamos primeiro lembrar em que região do país eu moro. Eu moro na região nordeste, né, região nordeste, região metropolitana de Salvador, uma região bastante quente. Então, eu resolvi padronizar o meu cultivo utilizando como material para ele se fixar principalmente o cachepô. Aqui está um cachepô invertido. A maioria das minhas orquídeas, tipo assim, 70% das minhas orquídeas estão plantadas em cachepô, ok? Segura essa informação. E a maioria, e uma parte delas em vasos de barro. Então vamos entender. Então cachepô se trata por si só, a gente já vê que ele é bastante drenado.
tá? Aqui ele está plantado de forma invertida nesse cachepô, mas a maioria dos minhas orquídeas está plantada de forma contrária, normalmente, né? Então, qual substrato que eu utilizo aqui ainda? Eu utilizo um substrato, uma mistura de pedra brita, caco de telha, casca de cajá, um pouquinho de macadâmia e um tiquito, muito pouco, e eu estou abolindo o esfagno. Por quê? Então vocês viram aí que é um substrato bem drenado. Então a minha região é quente, o substrato bastante drenado e eu preciso molhar todos os dias. Então quando às vezes você opta por um cultivo dessa forma, depender do local que você mora, vocês têm que atentar à forma de cultivo, é um tronquinho, é um cachepô invertido, por exemplo, é um vaso de barro. O vaso de barro, pessoal, é muito poroso, então ele absorve muita água. Então o sistema de drenagem dele é muito bom, porque além de ter vários furinhos aqui no vaso, ao redor, vários furinhos, o vaso ele absorve muito essa água. Então se eu não tiver cuidado, pela essa forma que eu resolvi, que eu escolhi, que eu vi que quando eu cultivava em vaso plástico, eu tinha perca de muitas orquídeas, pessoal. Tem épocas aqui em Salvador que chove muito. A galera aí no Instagram que me acompanha, eles me acompanharam o período de muita chuva. Se eu tivesse com o meu substrato, com minhas orquídeas, num vaso de plástico, aqui está suportando porque é um pafiopédio, um sapatinho. Ela gosta dessa umidade. Mesmo assim, eu fiz alguns furinhos, né, para drenar um pouco, para circular um pouco de ar aqui. É uma orquídea terrestre, tá, pessoal? Então, eu teria perdido muitas plantas esse ano, entende? Então, vocês têm que ver, né, Roberto, a região que vocês moram, né, que tipo de substrato se adapta. E não é porque o Roberto ou o Pablo está falando que usa determinado substrato, usa determinado tipo de vaso, cachepô, que vocês vão mudar o plantio de cada um aí que está assistindo, né? Então, o que nós queremos passar aqui é formas para vocês entenderem esse mundo, para aí sim você começar a estudar que ambiente vocês vivem, para se vocês estiverem com as coisas dando certo, não é obrigado a mudar nada, né? Tá dando certo essa forma que eu cultivo, beleza, ok, pessoal. Né? Então, assim, é o que dá certo para mim, pode não dar para você, espectador aí, que está nos assistindo, né? Então, é interessante demais a gente ver essa forma, essa padronização desse cultivo, para a gente conseguir ter resultados chegando. Não 100%, que nunca ninguém chega a 100%, né, Roberto, desses resultados, mas tentando chegar a um melhor cultivo, né? Então, assim, é importante isso, entender que região eu moro, se eu escolho um substrato assim, eu tenho que regar desta forma, se meu ambiente já é muito úmido, eu não preciso regar todos os dias, então são várias e várias e várias variáveis quando a gente vê como é que eu rego, quantas vezes eu rego por semana, que eu recebo muitas essas perguntas, sabe, Roberto? Pablo, quantas vezes eu devo regar por semana? Aí é muita coisa, né? Uhum. Porque o grande problema que a gente tem realmente é isso, né? Porque é muito mais fácil eu tentar copiar o que o Pablo faz, o que o Roberto faz, do que eu parar para observar o meu ambiente. Né? Então, normalmente, o que as pessoas preferem? Elas não param para observar o ambiente dela, ela não para olhar como que é o cultivo dela, como que a planta reage, ela não tem paciência para isso. Né? Então ela acaba muitas vezes ali vou fazer igual o Pablo faz, ou vou fazer igual o Roberto faz. Só que muitas vezes ela esquece que o ambiente dela é diferente do meu, é diferente Sim. do seu. Então, e ela não observa isso. Para você ter uma ideia, eu moro aqui em São Paulo, zona norte de São Paulo. Aqui o meu cultivo, aqui o que acontece? É o mesmo problema que você tem em Salvador. Aqui, praticamente de abril, mais ou menos, de abril até dezembro, é fantástico para você ter um orquidário descoberto. Só que chega janeiro, fevereiro e março, às vezes fica 60 dias chovendo todos os dias. Então você pode perder muitas plantas. Então, o que normalmente aqui em São Paulo, na maioria das vezes, você vai ter que ter um orquidário coberto. Porque mesmo com um substrato à base de brita ou alguma coisa desse tipo, ele fica 60 dias, 45 dias Tô chovendo. vendo. Para você ter uma ideia, há uns 8 anos atrás, aqui em São Paulo, orquidários grandes chegaram a perder em torno de 60% a 70% o seu plantel por causa da chuva. Nossa! Tá? Por causa do tempo. Foram 45 dias de chuvas direto. 45 dias chovendo.
né? Então, assim, esse é um grande problema aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente precisa, aí, na maioria das vezes, ter o orquidário coberto. Ou, como acontece aqui comigo, eu tenho em torno de 70%, vamos colocar um pouco mais, 80% das plantas que eu cultivo, elas são assim, em madeira, né? Eu cultivo elas em madeira, 70% placa de madeira. das plantas? 70% a 80% é assim, ó, Perfeito, placa de madeira. Perfeito. Né? Justamente por essa questão, por essa questão. Da chuva, né? Que o excesso de chuva, porque é muito mais fácil eu controlar a rega, que é isso que você falou, do que eu tentar secar a planta depois, porque aí eu não consigo. Verdade. É mais fácil eu molhar a planta, regar a planta mais vezes, se for necessário, do que eu ter que tentar aí de alguma forma minimizar que a planta esteja molhada. Não tem jeito. Eu vou acabar perdendo a planta, eu vou ter problema com fungo ou com qualquer outro tipo de coisa. Então, o que é importante, gente? A gente conhecer o nosso ambiente, conhecer o nosso orquidário, saber o que eu tenho que fazer para poder manter essa umidade e observar o ano inteiro, não simplesmente um período. Eu tenho que observar o ano inteiro para ver como que é essa questão da rega, como é que funciona, o que eu tenho que fazer, qual é o tipo de substrato que eu tenho que utilizar. Eu não gostava de esfagno. Eu, particularmente, como você, eu praticamente aboli quase 100% do meu cultivo com esfagno. Mas por que disso? Porque o meu orquidário, antigamente, ele era descoberto. Quando eu cobri o meu orquidário, que aqui hoje todas as minhas plantas eu cultivo, elas são cobertas, o esfagno já passou a ser um aliado. Um aliado, entendi. Entendeu? Entendi. Então, isso que a gente tem que observar. Quando o meu tipo de cultivo que eu tinha antigamente, o esfagno era um inimigo, porque ele me gerava um excesso de umidade. Agora que o meu orquidário é coberto, ele passa a ser uma ferramenta muito boa para que as plantas que eu cultivo, principalmente em vasos, né? Isso daqui é um bulbofilo, eu tenha o esfagno aqui para manter a umidade dele. Você mistura com casca Entendeu? de arroz carbonizada, Roberto, ou só mesmo esfagno? Aqui o que eu misturo, tá? Eu misturo com casca de macadâmia, tá? Então é brita no fundo. Ó, pessoal, para tá? quem não conhece a casca de macadâmia, ó. Essas casquinhas durinhas aqui, ela tem uma noz dentro, tá? Eles quebram, retiram. É importante também ser de grande de procedência interessante para não ter vestígios de noz aqui dentro, porque pode fungar isso daqui. Ela tem que estar seca, né? Tem que estar bem seca, quebrada e seca, Perfeito. né? Então, a casca de macadâmia eu misturo com casca de macadâmia, carvão, esfagno e casca de arroz. Só que eu não faço uma mistura, eu faço isso em camadas. Então, primeiro coloco isso para algumas plantas, tá, Pablo? Não é para todas as plantas, é para algumas plantas. Particularmente essa daqui é um bulbofilo, esse daqui é o tingabarino. Então, é um bulbofilo que gosta de bastante umidade. Então, o que eu faço? Eu coloco primeiro brita no fundo, coloco uma camada de casca de macadâmia com carvão, depois eu coloco um pouco de esfagno, coloco a planta e depois eu completo com casca de macadâmia. Tá? Eu não misturo isso, não é misturado. Eu vou colocando em camadas dentro do vaso. Ok? Interessante. E é assim que eu planto essa maioria dos bulbofilos pequenos asiáticos, porque eles gostam de umidade, né, um pouco mais de umidade na raiz. O ambiente é seco, né? Mas na raiz ele é mais úmido. Então esse é um grande diferencial, né? Que você tem que tomar esse cuidado também. Porque muitas vezes o que acontece? Para você ter uma ideia, olha como é que está de raiz aqui saindo, desenvolvendo nessa planta. Olha só. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Esses bulbofilos asiáticos, a grande maioria deles, eles gostam dessa umidade, um pouco do substrato mais úmido, porém eles gostam de um lugar mais iluminado e um pouco mais seco. Para o vegetal, não para a parte de raiz e para o desenvolvimento da planta. Então essa é uma grande diferença dos bulbofilos brasileiros. Que os bulbofilos brasileiros, a grande maioria deles, eles gostam de seco na raiz também.
Então, aí, normalmente eu cultivo bulbofilos brasileiros em madeira ou em brita. Nossa! Bulbofilo brasileiro, dificilmente você vai conseguir cultivar essa mistura. Então, por isso que normalmente o pessoal fala, bulbofilo brasileiro é difícil de cultivar. É difícil de cultivar porque ele cultiva igual, porque o pessoal quer cultivar igual o bulbofilo asiático. E esse é uma grande diferença. Porque o bulbofilo asiático, ele gosta normalmente, o asiático, o africano, ele gosta de mais dessa umidade. E já os bulbofilos brasileiros, ele já é mais seco, ele gosta que a raiz, ela seque muito mais rápido. E entendeu? por isso... Então, isso que é uma grande diferença, aí, principalmente nos cultivos, né? Que o pessoal tem que prestar um pouco de atenção. E por isso daí. que alguns bulbofilos, você disse, podem ser plantados no tronquinho por essa questão, para manter a raiz mais seca? Isso. Por favor, você está gravando? Deixa eu só pedir aqui para minha esposa, que ela está tirando uma foto aqui, mas eu vou pedir para ela. Gente, falando aí, quem quiser... Ali, ó. Ali, ó. Quem puder ir tirando print das nossas telas, tá, pessoal? E divulgando, marcando a gente reposta vocês, tá? Pra gente divulgar essas informações, essas lives super importantes que estão acontecendo todos os finais de semana. Printa a gente aí e tal e marque a gente. Ó, mais um exemplo, ó, vocês vejam. Esse daqui é um bulbofilo asiático. Então tem que cultivar dessa forma. A raiz aí ela gosta de mais dessa umidade. Esse daqui é um bulbofilo brasileiro. É um bulbofilo, é o Micropitaliforme, tá? Olha como que ele está sendo cultivado. A madeira nua, praticamente a madeira nua, e aí a quantidade de raiz que ele tem e a quantidade de bulbo que ele está se desenvolvendo. Certo. Então esse é um grande diferencial que a gente tem aí dentro dos bulbofilos brasileiros. Ele gosta demais que a raiz ela não pode ficar acumulando muita água, né? Senão ele acaba não se desenvolvendo bem e a gente acaba perdendo o bulbofilo. Então, esse é uma grande diferença. Sabe por que eu falo isso? O pessoal assim, tem a grande ideia de bulbofilo é sempre aquele ambiente mais úmido, aquela umidade excessiva, né? Quando a gente fala em bulbofilo, não é sempre assim? Eu acho que a mesma ideia que eu tenho é que tem essa ideia, eu acho. O pessoal deve ter essa ideia mesma que eu tenho. E aí é onde que se fala assim, o bulbofilo brasileiro é difícil de se cultivar. Não é difícil. É que a gente acaba querendo cultivar como um bulbofilo africano ou asiático, um bulbofilo de outra forma. E os bulbofilos brasileiros, eles já gostam mais que a raiz permaneça seca. E a umidade? Entendeu? E a umidade ambiente é seca também ou mais úmido o ambiente? Olha, para você ter uma ideia, todos os bulbofilos brasileiros eu cultivo aqui na varanda da minha casa. Então é um ambiente mais seco, né? Então é justamente esse que é um grande diferencial. Alguns bulbofilos, principalmente o bulbofilo rupícola, eu já cultivo eles de uma maneira hidropônica, semi-hidropônica. Amor, te pedi um favor novamente. Pega um bulbofilo, esse primeiro vasinho ali. Alguns bulbofilos rupícolos, né? Eu cultivo ele dessa forma. Esse daqui é o bulbofilo melói, tá? Eu cultivo ele aqui, é só brita, tá? E como que eu faço? É um vaso transparente, ele tem que ser transparente. O furo, não tem furo no fundo, tá? O furo é feito com 1 centímetro aqui, ó. Você pode ver que tem 1 centímetro. Para reter a água. E a brita, ó, eu uso essa brita pequenininha, uma brita pequena, ó. É uma brita de tamanho bem pequeno, tá? E aí, como é que eu planto? Eu coloco um pouco de bocache no fundo, coloco essa brita pequena e planto o bulbofilo aqui em cima, só com brita. E aqui fica uma água aqui no fundo, uma reserva de água, onde que esse bulbofilo se desenvolve. Então, olha aqui, ó. Cheio de broto, cheio de frente saindo, já floresceu. Olha que né? legal. E isso daqui é um bulbofilo rupícola. Né? Então, é esse tipo de cultivo que normalmente a gente tem que prestar atenção, principalmente nos bulbofilos. E muitas vezes a gente acaba querendo cultivar bulbofilo. Do gênero bulbofilo, eu vou cultivar tudo igual. E aí que vai o conhecimento de você ter as plantas, de você ter nas plantas, de você ler, de você ir atrás aí da informação da planta, para que você possa ter sucesso no cultivo. Porque muitas vezes a gente pega assim, é tudo bulbofilo, então vou cultivar todos os bulbofilos iguais. E não é, a gente tem que conhecer o ambiente de cada um, como que eles se comportam na natureza, para que aí a gente tenha
como fazer o cultivo diferente. Então, vocês vejam, no mesmo ambiente eu tenho aqui, olha, eu mostrei para você, eu estou Sim, na minha varanda, não estou nem sim, para o meu ambiente mais úmido. sim, Só que na varanda, quantas formas de cultivo diferentes eu tenho no mesmo lugar. Eu crio vários ambientes no mesmo lugar, sim, entendeu? sim, Então não precisa ter um orquidário muito grande. O que a gente precisa entender é o que a planta precisa, ter um pouco mais de conhecimento, buscar o conhecimento, buscar informação em revista, em livros, ou mesmo na internet, e a partir daí, claro, conversar com os amigos, saber como é que eles cultivam, mas a partir daí a gente pega esse monte de informação e a gente monta a nossa forma de cultivo. Isso que é o mais importante. A gente pegar o nosso ambiente e a gente vai montar a nossa forma de cultivo. Ou brita, ou esfagno, mas não existe aquele padrão, olha, eu vou cultivar todas as minhas plantas de uma única forma. É muito difícil isso. uhum. Né? É muito difícil. É, Então, a não ser que a gente opte só provavelmente um tipo, um gênero de planta. Quando a gente, e mesmo no próprio gênero, né, quando são plantas de continentes diferentes, a gente tem que observar esses fatores também, o que ela gosta, né, para a gente só poder ter um substrato adequado para elas. sim, sim, perfeito. Vou ver aqui algumas perguntas, tá? Muitos comentários, muitas Vamos lá. perguntas. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. A Leonia Ramos está perguntando aqui, Roberto. Você pode citar alguns exemplos de bubonfilo brasileiro? Então, vamos lá. Bubofilos brasileiros. Eu tenho o rupículo, tá? Você tem o rupículo, você tem o epífito, você tem o melói, você tem o atro purpúreo, você tem... gente, tem uma diversidade aqui, mas a gente, às vezes, para lembrar do nome de todos Sim, é um pouco sim, mais sim, complicado. sim. Mas vamos lá. Epífito, plumosum, o plumosum é um muito bonito, o plumosum também. Então, Aham. plumosum, epífito, atro purpúreo, melói. Então, são alguns bubofilos aí que a gente tem brasileiros, né, que gostam de praticamente de ficar aí ou em madeiras, né, ou a gente cultiva eles em madeiras, Aham. ou a gente cultiva eles em vasos, mas com substrato que seja de drenagem mais rápida. Tem Certo. o Regnelli, tem o Napelli também, né, que são alguns bubofilos mais conhecidos, né? Aham. Agora, aquele que você tinha pego aqui, que é um Napelli, né, que é um bubofilo pequenininho, que o pessoal gosta bastante também, e aparece muito. Aham. Isso daqui já é o Napelli. Cultivo também da mesma forma, em madeira, Entendi. né? Então ele se desenvolve e vai muito bem assim nesse tipo de cultivo. Outra pergunta da Leonia Ramos, está participando bastante. Quando a micro exige menos umidade, mesmo assim, posso colocar areia embaixo e regular a rega? Sim, sim, porque assim, o que acontece normalmente? A micro-orquídea, ela gosta de ambientes com alta umidade. Então, até uma brincadeira que eu faço. A micro-orquídea não gosta de ficar com o pé molhado. Ó, pessoal. Tá? Então, ela não gosta de ficar molhada há muito tempo. O que ela gosta? Ela gosta de umidade ambiente. Então, o que é importante? Você ter bastante umidade então ambiente, então você pode manter a areia, pode manter a brita no fundo, o ambiente bem úmido. E o que você controla é justamente isso daí, Leônia. É a rega. É em cima da rega que você vai fazer o controle. E aí você usa aquele aparelhinho que a gente tem, aí um aparelhinho fantástico para a gente saber a hora de regar, que é a ponta do dedo. Você vai lá na orquídea, põe a pontinha do dedo, como que ela tá, precisa regar, então você vai lá e rega. Não precisa, rega no dia seguinte. Entendi, entendi. Roberto, falando da padronização, por exemplo, eu criei um espaço para as minhas micro-orquídeas, tá? Então, eu separei Correto. um lado do orquidário, pessoal, que pega o sol, por exemplo, do inverno, tá? Então, eu tirei as minhas micros que estavam espalhadas na parte do verão aqui, que pega mais o sol do verão, joguei elas para a parte por exemplo, agora no verão, o sol vai estar lá do outro lado, então não vai pegar muito nessas plantas. E na parte que vem o sol do inverno, esse sol é mais fraco, mais fraquinho. Então eu separei uma parte ali do meu orquidário, um lado do orquidário, uma tela, coloquei bastante musgo, assim, uma faixa de musgo, justamente para dar essa umidade um pouco ali, que essas micros que eu tenho precisa, para criar ali no meu orquidário, nesse espaço único que eu tenho, o meu micro
ambiente ali, o meu microclima para esses tipos de orquídeas que necessitam muitas vezes, né, dessa umidade um pouquinho maior, outras vezes não, né? Nem sempre as micro-orquídeas precisam dessa umidade que a gente acha, na micro-orquídea precisa de realmente só aquela umidade excessiva, e a gente sabe que nem sempre é assim, né? E aí é muito Isso é um mito. importante essa questão aí de padronização. Então, eu preciso agora, sério mesmo, rever essas plantas que eu tenho, essas micro que eu tenho, para saber de fato se elas gostam dessa umidade, desse ambiente um pouco mais úmido que eu criei para elas, tá, pessoal? Então, assim, tá aí eu caindo, no vacilando também. Ou seja, a micro-orquídea vai ficar tudo do lado do meu orquidário. Beleza, talvez as minhas micros que eu tenho ali gostem de bastante umidade, mas eu não tenho certeza disso. Então, a gente tem que ver Esse realmente é um essa grande planta. problema. Esse é um grande problema. Para você ter uma ideia, é que nem eu tenho aqui. Por que eu criei um ambiente mais seco e um ambiente mais úmido? Por quê? Naquele ambiente mais úmido estão todas as minhas orquídeas ou as micro-orquídeas que gostam do ambiente mais úmido. Aqui já estão todas que gostam do ambiente mais seco. Tá vendo, gente? Eu tenho que separar. Porque se eu pegar todas essas orquídeas que eu tenho aqui, vamos dizer que nem um exemplo, Capanêmia supérflua. Capanêmia supérflua, se eu jogar ela no ambiente que a umidade ambiente é muito alta, ela funga. E eu não tenho floração. E ela gosta de um ambiente mais seco e ela precisa de boa claridade, senão ela não floresce. Né? Perfeito. Só para essa daqui, ela floriu esses dias atrás. Essa aqui é uma Capanêmia supérflua. O que ela tem? Ó, ela floresceu, até foi polinizada, está com aqui uma cápsula de semente, mas eu preciso desse ambiente mais seco. Se eu jogar ela lá no meu ambiente que é mais úmido, eu vou perder essa planta. Ela vai morrer. Gente, pessoal, coloquem nos comentários aí se vocês pensavam a mesma coisa que eu, pessoal. Dessa questão de micro-orquídea, gosta de sempre umidade, então eu vou criar um ambiente só de umidade, uma umidade acessível para essas micro. Coloquem nos comentários se vocês já fizeram isso, ou fazem isso, ou se o seu ambiente está um pouco errado e vocês precisam rever. Eu mesmo agora preciso rever minhas micro-orquídeas. Então, assim, tá vendo, pessoal, como é importante a gente conhecer que plantinha a gente tem, saber que, tirar esses mitos da cabeça que micro gosta de um ambiente mais úmido, e nem sempre é assim, né? Ou seja, padronização do cultivo, conhecer em que ambiente essas plantas precisam estar, um clima, uma temperatura mais elevada, uma luminosidade maior, é um vaso plástico, é um vaso de barro, tenho que ver onde que eu moro, a região, o clima que eu estou ali, para saber que substrato se adapta melhor, que vaso, plástico, cachepô de madeira, barquinha, tronquinho, o que eu vou utilizar. Então eu preciso conhecer. E uma regra de ouro, que nem já falaram em outras lives, uma regra de ouro é a observação. O que o Roberto falou, a gente precisa ouvir nossas orquídeas, nossas meninas, elas têm muito a nos dizer. Então, muitas vezes, Roberto, mesmo vendo uma revista, um livro ou uma forma de cultivo, alguém que é expert no assunto, muitas vezes não vai, né? Não vai bem naquela região, seguindo todo o passo a passo, tudo bonitinho. Então, elas nos dizem muito, pessoal. Então, assim, é observação, né? A orquídea é observar e cultivar a paciência, né, Roberto? Essa adaptação que elas precisam. Porque a minha esposa até brinca bastante, né? Que eu fico conversando com as plantas, né? Mas é isso mesmo, gente. Você tem que olhar, você tem que observar, porque assim, todo mundo aqui, a maioria das pessoas tem um pet em casa, um cachorrinho, um gatinho, não é verdade? Então, o cachorrinho, o gatinho, o que ela faz? O cachorrinho está com fome, ele começa a latir e vai beber. Está com sede, começa a latir e vai beber. Quer passear? Ele vai arranhar a porta, você vai abrir a porta, deixar ele sair para fazer as necessidades dele. A orquídea não. A orquídea ela não sabe fazer isso, ela não sabe. Então a gente tem que aprender a observar a orquídea, a escutar a orquídea, o que ela precisa, a cor da folha. Poxa, ela está precisando de mais luz, de menos luz. Poxa, ela está precisando de mais água, menos água. Nesse ambiente ela está se desenvolvendo bem. Agora, uma coisa que é importante. A gente tem que observar e deixar a planta desenvolver. Sim. Porque muitas vezes assim, ele põe a planta hoje no lugar, não põe no outro, daqui um dia põe no outro, não, tem que esperar a planta se desenvolver e se adaptar. Até hoje teve até uma questão, uma coisa bem interessante. Uma amiga aqui de São Paulo, né, a Thelma, ela me mandou perguntando, Roberto, eu tô com com Phalaenopsis e nasceu uma folha dele e ela tá muito molenga, o que tá acontecendo? Aí eu falei para ela, olha, o que acontece? Esse Phalaenopsis que você adquiriu, provavelmente ele estava num ambiente mais claro.
E aí, quando Sim. você trouxe um ambiente com menos luz, essa folha, essa primeira folha que vai nascer, ela nasce para compensar a falta de luminosidade. Aí ela nasce meia molenga. O que você tem que fazer? Hum, Você tem que pegar, apoiar ela, deixar ela amadurecer um pouco, né? Que aí ela volta, ela vai ficar firme. Mas quando ela começa a nascer, ela vai nascer numa proporção muito maior para poder compensar essa falta de luz, né? Ou essa mudança de ambiente que ela teve. E isso é normal. A planta compensa isso de alguma forma. gente, o que o Roberto está falando é muito legal. Eu vou mostrar hoje ou amanhã para vocês. Eu comprei nessas promoções aí de Fallen Novos a R$ 7,99, sem floração, mas eu não tô nem aí, eu vou comprar mesmo. E aí, o que acontece? Muitas delas, muitas pessoas viram, eu coloquei na palmeira, beleza? E uma eu deixei para outro momento, eu vou ensinar a fazer um vídeo, então vou deixar no cantinho. Peguei essa Phalaenopsis, tá numa região bem escura do orquidário, lá embaixo, entremeada de plantas, de folhagens. Pessoal, a folha dela está gigante. Gigante, cresceu molenga, que nem o Roberto está falando. Quando ela vai começando a crescer, ela vai adquirindo forma, ela vai melhorando esse aspecto de molenga e vai fortificando e tal, mas assim, enorme, 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 pessoal, enorme, ou seja, ela se adaptando, uma planta, aí ela fica com a flor, com a folha mais escurecida, né, ou mais verde escuro, né, para compensar Bem essa escuro. falta de luminosidade. Vocês vão ver amanhã, bem escura a folha dessa Phalaenopsis comparada às folhas das Phalaenopsis que pegam um solzinho da manhã, do finalzinho da tarde ali que vocês já viram, né? E é isso realmente que acontece, né? Então, por isso que é importante a gente observar, a gente olhar para a planta, entender um pouco dessa necessidade de cada uma, né? Porque aí a gente vai conseguindo aí aos poucos responder cerca de 80, 90, até, não vou dizer 100%, né, mas 90% dos problemas que acontecem dentro do orquidário, nós já temos a resposta. Só que como a gente não busca esse conhecimento, a gente fica inseguro de tomar uma atitude com aquela planta. É. Né? Ah, não, a planta está assim, mas será que está dessa... Não, vai lá e faz. Porque Uhum. você vai ter que aprender com essa planta. A planta está te ensinando, aprenda com ela. E com certeza, outra coisa que eu assisti um vídeo do Roberto, lá do canal do Fábio Buchili, uma série lá que o Fábio criou, ele falou uma coisa bem importante. Por exemplo, quando você tem um tronquinho aqui, o tronquinho precisa de mais rega quando você... Depende da sua região, claro. Minha região, por exemplo, que é muito quente, preciso de mais rega e essa de baixo, um vaso plástico, não precisa de mais rega. Aí, quando eu rego demais essa daqui, ó, essa de baixo vai sentir, porque essa daqui não precisaria de tanta umidade, de tanta rega, por exemplo. E enquanto essa, se eu deixo de molhar essa, ela vai secar e eu vou favorecer essa. Então, é uma coisa bem legal que o Roberto falou, né, no vídeo que eu assisti dele sobre padronização também lá com o Fábio Buchili. Amei demais aquela série que que o Roberto participou, né, Roberto? Escola para Orquidófilos, né? Isso. Foi bem legal. Isso, porque o que acontece, né? Essa questão que você falou, da madeira, é justamente isso. Por isso que é importante a padronização. Porque muitas vezes você tem uma planta que ela está na madeira, como aqui em cima, e embaixo você coloca com espagno. E o que acontece? Você vai molhar lá em cima, essa daqui vai ficar com excesso de rega. Uhum. E se você regar só quando essa precisar, você vai matar aquela de sede. Então, é importante. Então, como é que eu faço aqui? Aqui eu tenho uma planta de madeira, mas aqui as que estão aqui embaixo já estão com substrato de drenagem um pouco mais rápido, ou as plantas que gostam realmente de um substrato mais úmido. E aí pronto, eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que observar e a gente tem que ir aprendendo para a gente poder equilibrar isso dentro do nosso orquidário. Roberto, gratidão pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Galera amou demais você, sério. E assim, muito obrigado por trazer seus conhecimentos, por trazer esse conhecimento gratuito para as pessoas, para elas cuidarem melhor das orquídeas. Assim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje, gente. Muitíssimo obrigado. Vocês são sensacionais. Muitíssimo obrigado, Roberto. E no finalzinho, depois da sua palavra, você pega uma plantinha florida sua para a gente fazer aquele print final para a galera, beleza? Temos um minuto. Então vamos lá, obrigado gente, obrigado Pablo aí pela oportunidade de estar falando um pouco aí sobre cultivo. Agora uma palavra que eu vou deixar aqui, gente, conhecimento, conhecimento, adquiram conhecimento, conhecimento é tudo,
E uma outra coisa importante, cada real que você investe numa orquídea, invista na estrutura do teu orquidário. Isso é muito importante, Estrutura gente. também. Obrigado, viu, Pablo? Então deixa eu pegar aqui uma aqui. Pronto, vamos lá, printa aí, pessoal. Pronto, valeu. Muitíssimo obrigado, Valeu. Roberto. Deus te abençoe sempre. Muita luz na sua Amém. caminhada, por Amém abrir na seu nossa. conhecimento para todas essas pessoas. Então, gratidão a todo mundo que acompanhou, gente. Até a semana que vem, próximo sábado, beleza? Até mais. Até Um mais. Tchau, abraço. Obrigado, tchau. gente. Valeu. Tchau. Tchau.